Capítulo 96. Retorno e 2. The Author's POV. Bem, de alguma forma consegui me recuperar do dano mental que recebi mais cedo. Mas como se o fato de minha irmãzinha não conseguir pronunciar meu nome não fosse o bastante, de repente me vi no mesmo trem que a Emma. Sim, Emma Rothschild, uma das protagonistas principais e filha do prefeito da cidade de Ashton. Suspiro. Para piorar as coisas, ela estava agora sentada ao meu lado com os olhos fechados. Parecia estar dormindo. Era como se eu estivesse sentado em cima de agulhas. Uão! Cale-se! 1 hora após o início da viagem de trem, não consegui evitar um bocejo. Mas para Emma, que estava ao meu lado, meu bocejo aparentemente silencioso instantaneamente causou uma reação nela. A razão para seu ataque foi provavelmente o fato de que ela estava procurando uma desculpa para brigar comigo desde o início. E assim que viu a oportunidade, ela disparou contra mim. Acho que ela ainda guardava ressentimento pelo que fiz a Jean. Não poderia culpá-la, no entanto. Eu teria uma reação semelhante se visse um dos meus amigos sendo segurado pelo pescoço. Não que eu tivesse algum, mhhh talvez os Mausnack, mas para ser sincero, provavelmente eu riria primeiro. Dando uma rápida olhada para ela, rolei os olhos e retruquei. O que? Esse é o seu 8º bocejo. Você contou. Quem, no mundo, contaria quantas vezes alguém bocejou? Isso não é normal. Eu consigo saber o que você está pensando. Não. Eu não tenho o hábito de contar quantas vezes alguém boceja. Mas é diferente quando toda vez que você boceja, você se estica e encosta todo o seu corpo no meu lado. Ah. Faz sentido. Isso realmente parecia algo que eu faria. Desculpe. Você deveria estar. Como eu estava errado, pedi desculpas corretamente. Mas depois de ouvir sua resposta, comecei a me arrepender. No final, não disse mais nada e apenas me recostei na cadeira. Não valia a pena o incômodo. Esse era meu pensamento original. No entanto, à medida que a viagem de trem continuava, não consegui evitar franzir a testa. Notando minha mudança de atitude, Emma perguntou irritada. O que? Eu tinha planejado ignorá-la e esperar que o trem chegasse suavemente ao lock, depois de notar seu humor carrancudo, mas um pensamento de repente me ocorreu. Olhando para ela, perguntei. Ei, por que você está pegando o trem? Isso é da sua conta. Sorrindo, sem me incomodar com sua resposta afiada, disse. Você não esqueceu. Esquecer o quê? Enquanto falava, cada uma de suas palavras estava coberta de espinhos. Quase como se estivesse se contendo para não me atacar. Fingindo não perceber, disse de forma preguiçosa. Que você me deve uma. Embora ela ainda parecesse irritada, sua boca não pôde evitar de se fechar. Ela estava sem palavras. Não importava o quanto quisesse rebater, nenhuma palavra saía de sua boca. Ela sabia que eu estava certo. Isso é. Ah, acho que sua vida vale apenas isso. Justo. GHGH. Tudo bem. Encurralada, Emma só conseguiu bater os pés no chão com raiva. Assim como Amanda, ela não gostava de dever favores, e assim, depois que lembrei do fato de que eu havia salvo sua vida, ela só pôde baixar a cabeça em derrota. Resmungando, disse. O que você quer saber? Sorrindo por dentro, mais uma vez perguntei. Por que você está pegando o trem? Embora minha pergunta parecesse aleatória e intrusiva, havia uma razão muito específica pela qual eu a fiz. Emma era rica. Deixe-me reformular. Emma Rothschild era extremamente rica. Tão rica que ela provavelmente poderia comprar o guilda dos meus pais uma centena de vezes com sua mesada sozinha. Isso significava que ela não precisava pegar o trem para chegar ao lock. Na verdade, considerando como seu pai a mimava, não havia como ela ser autorizada a pegar um trem até o lock. Além disso, ao olhar ao redor, percebi que ela não tinha nenhum guarda-costas ao seu redor. Isso era algo que seu pai normalmente nunca permitiria. E se meu palpite estivesse correto, isso significava uma coisa. Em resumo, meu pai não está atualmente na cidade de Ashton e meu tio me disse para pegar o trem de volta ao lock. Entendi. Como eu suspeitava. Embora eu tenha ignorado a maior parte do que ela disse, meus ouvidos captaram uma informação importante. Pai não está na cidade de Ashton e tio me disse para pegar o trem de volta ao lock. Embora ela não tenha entrado em detalhes, eu já sabia quem era seu tio. Theodore Rothschild. O segundo em comando na casa Rothschild, e tio ilegítimo de Emma. Também o principal antagonista da rota da Emma. A rota que a faz se apaixonar por Kevin. O problema era que esse evento,
de acordo com meus cálculos, não deveria ter começado até daqui a 2 meses. 1 mês após as provas do meio do semestre. Isso significava que a linha do tempo havia mudado. Franzindo a testa, não consegui evitar perceber mais uma vez que a trama havia sido distorcida. A verdadeira questão, desta vez, era: foi minha culpa ou algo além do meu controle estava manipulando a história nas sombras? Poderia ser, talvez, quem me enviou para este mundo. Se assim for, qual era seu objetivo, e por que eu? No final, durante o restante da viagem de trem, fiquei sentado em meu lugar imerso em meus próprios pensamentos, esquecendo completamente o fato de que Emma estava ao meu lado. Ryan, por que você está olhando aqueles arquivos? Nada, eu estava apenas curioso. Dentro de um apartamento em ruínas, um jovem estava cuidadosamente examinando uma pilha de arquivos. Enquanto lia os documentos, seus olhos não podiam deixar de vagar em direção à TV. O canal de notícias estava ligado. Atualmente, falando sobre o Distrito Norte, a Espada da Luz e Luxioso, 2 guildas de ouro de alto nível, declararam oficialmente guerra à guilda Busvrat. Embora o motivo da guerra súbita seja desconhecido, fontes dizem que tem a ver com os herdeiros de ambas as guildas. Então era você. Apesar de suas feições parecerem as de uma criança de 12 anos, seus olhos e expressão não tinham semelhança com os de uma criança de 12 anos. Enquanto seus olhos alternavam entre a TV e os arquivos em suas mãos, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Recordando os eventos que aconteceram alguns dias antes, Ryan não pôde deixar de pensar no momento em que o jovem de olhos azuis e cabelo preto apareceu e se livrou das 2 pessoas enviadas pela Luxioso. Ele não pensou muito na época porque estava muito preocupado com sua mãe. Mas depois que a notícia de que a Luxioso havia declarado de repente uma guerra à guilda chegou aos seus ouvidos, Ryan não pôde deixar de notar que algo não fazia sentido. A cronologia. Foi exatamente alguns dias depois que ele viu o jovem de cabelo preto levando aqueles 2 da Luxioso com ele. A impressão inicial de Ryan sobre o jovem de cabelo preto não era tão boa. Isso porque ele viu o que havia em sua manga. Não importava o que estava acontecendo, Ryan ainda prestava atenção em cada pequeno detalhe ao seu redor. No início, Ryan pensou, de fato, assim como os 2 caras da Luxioso, que o jovem de cabelo preto era da Busvrat, principalmente por causa de como conseguiu ver a insígnia escondida sob suas mangas. Mas ao ler os documentos sobre seu grupo mercenário, Ryan entendeu instantaneamente tudo o que havia acontecido. Além disso, ao olhar para a TV, Ryan pôde mais ou menos determinar que tudo havia sido obra daquele jovem. Ou pelo menos ele teve um papel nisso. Interessante. Não demorou muito para ele ter uma imagem clara do que ele fez. Desde como ele instigou a Luxioso e a Espada da Luz a lutarem, até como conseguiu jogar toda a culpa na Busvrat. Ryan também elaborou um plano semelhante. Na verdade, ele tinha muitos planos mais complicados que levavam menos tempo e eram mais eficientes. Mas todos os seus planos apresentavam algumas falhas críticas que o impediam de realizá-los. Seu problema para lutar, e sua mãe. Com esses 2 fatores o segurando, ele não conseguia encontrar uma maneira de se livrar dos problemas que vinham em sua direção. Não importava o quanto quisesse colocá-los em prática. Com suas estatísticas nem mesmo classificadas como GEO, seus planos nunca funcionariam. Ele era simplesmente fraco demais. Assim, ele só podia desistir e se deixar levar por situações que estressavam sua mãe. Ele odiava isso. Ele odiava sua própria impotência. Ele sempre acordava à noite xingando Deus por lhe dar um cérebro inteligente, mas nenhuma habilidade para acompanhá-lo. Especialmente porque este era um mundo onde a força significava tudo. Sua inteligência e brilhantismo eram, portanto, frequentemente ignorados. Flip. 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 Olhando através da oferta ridícula que foi apresentada a ele, Ryan não pôde deixar de ficar tentado. A proposta era muito melhor em comparação com a que lhe foi oferecida pela Luxioso. Na verdade, era infinitamente melhor. Alojamento gratuito, bom salário, poucas horas de trabalho, era o emprego ideal. Além disso, lembrando como sua mãe trabalhava duro todos os dias para alimentá-lo, Ryan se viu prestes a assinar aquele papel. No entanto, ele se deteve no meio do caminho. Ele era impulsivo demais. Precisava observar mais. Precisava entender mais, e assim, após um curto período de reflexão, Ryan decidiu que não assinaria os papéis. Pelo menos não até que determinasse se eram confiáveis ou não. Ele não podia correr riscos. Ryan, hora do jantar. Ouvindo sua mãe chamá-lo, como se um interruptor tivesse sido acionado, uma expressão infantil apareceu em seu rosto. Sorrindo feliz, ele gritou: "Já vou, mãe." Capítulo 97. Provas semestrais 1.
The Author's POV. Clean. Desgraçado. 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 Ao entrar em seu dormitório, Emma jogou furiosamente suas coisas na cama. Seu humor não poderia estar pior. Como você se atreve a me ignorar assim? Era a primeira vez que ela se sentia tão desrespeitada. Durante toda a viagem de trem até o Loch, ela sentou-se ao lado do único cara sobre o qual mais tinha curiosidade. O cara que ela suspeitava ter salvo sua vida em Oberg. E ela não estava errada. Ele admitiu isso descaradamente quando esfregou na cara dela. Só de lembrar do sorriso que ele tinha ao admitir isso aborrecia Emma profundamente. Embora isso a irritasse, não era o que realmente a deixava furiosa. Não. O que a irritava era o fato de que ele a ignorou completamente depois que ela respondeu sua pergunta. Não importava o que ela fizesse, ele não respondia nem reconhecia sua existência. Quase como se ela fosse nada além de ar. Gggggg. Só de pensar nisso a deixava ainda mais irritada. Ela definitivamente não ia esquecer disso. Reindover. Esse era o nome dele. Com os dentes cerrados, Emma fez uma promessa a si mesma. É melhor você se certificar de que na próxima vez que eu te ver, eu não esteja de mau humor. Se não... Achou. Alguém está pensando em mim. Coçando o nariz, não pude deixar de sentir que alguém estava falando pelas minhas costas, e tinha certeza de que não estava exagerando. Em primeiro lugar, com meu corpo atual, gripes normais não deveriam me afetar. Depois de pensar um pouco, apenas ignorei. Quem se importa? Tenho outras coisas para me preocupar. Como treinar? Com os exames começando na próxima semana, o centro de treinamento estava lotado de estudantes. Era tanto que, para conseguir um bom treino, eu tinha que me exercitar até tarde da noite. Os gritos pesados e cansados vindo das áreas de sparring dos bonecos de treinamento ecoavam por todo o centro. O poder mágico residual dos combates varria os corredores, criando uma atmosfera densa e pesada. Na área da academia do centro de treinamento, os estudantes podiam ser vistos levantando halteres de 150 kg com facilidade. Quase como se estivessem segurando seus celulares. Eu também tentei levantar halteres. No entanto, o que eu conseguia fazer era patético em comparação com os outros alunos. Isso se devia principalmente ao fato de que as pessoas ao meu lado eram verdadeiros tanques. Quero dizer, cada um de seus bíceps era quase do tamanho da minha cabeça. Ridículo. Usando a vibração do meu celular como desculpa para parar de treinar, coloquei o peso que estava levantando no chão. Uma tontura me atingiu imediatamente e senti meu peito adormecer. Parecia que o supino de 190 kg ainda era demais para mim. Sentando-me ereto, enxuguei o suor com uma toalha que estava pendurada no meu pescoço. Em seguida, fui verificar meu celular. Os documentos estão prontos, mas você realmente está planejando seguir com os termos que ofereceu a Leopold? Era uma mensagem de Smausnak. Parece que Smausnak já fez contato com Leopold. Isso é bom. Eu não estava preocupado com ele não cumprir a missão, pois conhecia bem suas habilidades. Com a rede de contatos e a inteligência dele, recrutar Leopold não deveria ser um problema. Agora só precisava esperar por Ryan. Eu tinha certeza de que ele já estava refletindo sobre minha oferta. Com um pouco mais de tempo, ele definitivamente se juntaria a nós. Quanto a Ava, agora que eu estava de volta ao Loch, poderia cuidar dela facilmente. Tudo precisava de tempo. No entanto, eu não ia abordá-la ainda. Primeiro eu precisava passar nos exames. Essa era uma questão muito mais urgente, já que os resultados poderiam determinar meu futuro. Veja bem, eu estabeleci uma meta para os próximos exames. Top 100. Sim, não me enganei. Top 100. Havia várias razões para eu ter definido uma meta tão alta, mas, no fundo, tudo se resumia a duas razões. Facilitar o recrutamento de pessoas que eu quero que se juntem ao meu grupo de mercenários. Comprar tempo para meus pais. A primeira razão era autoexplicativa. Quem iria querer se juntar ao grupo de mercenários de alguém cujo líder atual estava apenas classificado em 1550 no Loch? Isso simplesmente não fazia sentido. Quero dizer, em toda a justiça. Se alguém classificado em 1550 se aproximasse de mim e tentasse me recrutar, eu provavelmente riria na cara dele. Embora eu duvide que Ava seja o tipo de pessoa a fazer isso, ela não era a única que eu queria recrutar. Se eu alcançasse o top 100, recrutar as pessoas que eu queria seria definitivamente muito mais fácil. A segunda razão, se eu chegasse ao top 100,
minha família poderia usar isso para frear os avanços da oposição. Não parar completamente, mas desacelerar. Com uma classificação tão alta, meus pais poderiam usar isso como vantagem ao conversar com os membros do conselho. Mas bem, eu sabia que a conversa deles não iria a lugar nenhum, já que meu talento foi avaliado como D, afinal. Para eles, independentemente de quão excepcional eu fosse, eu estava destinado a nunca passar da classificação D. Bem, pelo menos era isso que estava escrito no papel. Na realidade, eu não tinha limite de talento. Para não falar da classificação S, eu poderia facilmente ultrapassar a classificação SS. Mais alto do que os líderes atuais da humanidade. Interrompendo meus pensamentos, franzi a testa. Matthew definitivamente não vai ficar feliz com esse desenvolvimento, mas bem, isso não deve ser um problema por enquanto. Eu sabia que ele não se moveria até que a guilda dos meus pais estivesse completamente tomada, e com isso, provavelmente comprei mais alguns meses. Além disso, estando atualmente no Loch, ele não poderia desabafar suas frustrações comigo. Isso era ideal, pois eu realmente não queria passar por outra situação chata onde o velho Ren assumisse o controle. Além disso, quanto mais tempo eu tivesse, mais poderia me preparar para minha viagem fora da Terra. Quando eu voltasse, a maldição que tomava conta dos meus pais não seria mais uma ameaça, e a influência do velho Ren não me atormentaria mais. Na verdade, sobre a viagem. Eu preciso falar com o Kevin, não é? Quero dizer, ele era a única pessoa que poderia sair da Terra quando quisesse. Graças ao sistema que ele tinha. Com o sistema dele, ele poderia viajar para qualquer planeta que quisesse, mas isso não era barato. Dependendo da distância que ele quisesse viajar, ele precisava usar um núcleo de monstro. Isso sozinho impedia que ele fosse muito longe, já que todos eram raros e caros. Além disso, considerando o lugar para o qual eu queria ir, eu estimava que precisaria encontrar pelo menos um núcleo classificado como D. Droga! Comprá-lo definitivamente não era uma opção. Quero dizer, eu teria que ter pelo menos 100 milhões de U, e isso sem ninguém dando um lance por ele. Se ao menos o planeta onde a cura estava localizada não fosse tão longe da Terra. No final, isso era apenas um desejo meu. Só o fato de eu não precisar de um núcleo de classe C ou superior já era motivo suficiente para agradecer aos céus. Se realmente fosse acima da classe D, eu provavelmente desistiria. Quero dizer, independentemente de quanto dinheiro eu economizasse, não haveria como eu conseguir comprar um núcleo de nível tão alto em um período tão curto. Simplesmente não era algo que eu pudesse fazer nem mesmo com ações. De qualquer forma, o planeta para o qual eu precisava ir se chamava Imorra. Um planeta que costumava ser habitado pelos orcs. Bem, isso até os demônios chegarem e tomarem conta. Embora não fosse considerado o planeta principal deles, ainda era considerado um planeta extremamente importante, pois era o planeta com solo mais fértil, o que significava que era onde a maior parte da comida dos orcs era cultivada. O lugar era cheio de perigos, e se quando eu fosse lá não estivesse pelo menos classificado como não teria chance de sobreviver. Era assim que o lugar era perigoso. Além dos perigos, eu tinha outro problema. Como eu iria pedir ao Kevin para me levar até lá? Não era como se eu pudesse chegar nele e dizer: Ei Kevin, meu bom amigo, eu quero ir para Imorra, então me leve até lá. Como eu sabia que você podia viajar para diferentes planetas? Ah, que pergunta boba, afinal sou seu criador. Sim. Não vai acontecer. Din. Din. O som alto do alarme que eu configurei no meu celular interrompeu meus pensamentos. Ah, acho que é hora de eu voltar. Já era 22 horas, sinalizando que era hora de eu encerrar o que estava fazendo e ir dormir. Eu determinei que, para estar em condições ideais todos os dias, precisava dormir pelo menos 8 horas por dia. Especialmente agora que os exames estavam chegando. Pela manhã eu estudaria e à tarde e à noite, treinaria meu corpo. Esse era meu estilo de vida atual. Não posso dizer que gostei, mas... Bem, eu precisava das boas notas. Especialmente porque tinha uma meta a cumprir. Assim, voltei para o dormitório. Quanto à situação com Kevin, eu vou resolver isso depois dos exames. Afinal, ainda tinha 4 meses para me preparar. Capítulo 98. Meio de mandato 2. The Author's POV. Tranca. Classe A 25. O som de lápis riscando papel ecoava pela sala de aula. Quase todos os alunos presentes estavam concentrados se preparando para os próximos exames escritos. Arg, por que temos que passar por isso se não usamos essas coisas na vida real? Claro, sempre haveria pelo menos 1 ou 2 alunos que odiavam estudar. Mas,
Bem, o que ele disse fazia sentido. A maior parte do que aprendemos nem era útil para aqueles que não planejavam seguir essa carreira. Os exames são na próxima semana. Estudem bastante ou vocês vão se arrepender quando os resultados saírem. Virando-se, um aluno respondeu: não é como se você entendesse minhas dificuldades. Reclamado, o aluno que se queixou só pôde murmurar para si mesmo enquanto voltava a estudar. No fim das contas, parece que ele estava apenas desabafando seu estresse. Com um leve olhar para a dupla, balancei a cabeça. Independentemente de em que mundo você estivesse, sempre haveria alguém que odiava estudar e alguém que amava estudar. Eu não era nenhum dos dois. Eu não desgostava de estudar, nem amava. Estudava apenas por estudar. Bem, era o que eu pensava inicialmente. No entanto, olhando para a questão que me foi apresentada, não pude deixar de inclinar-me lentamente para o grupo que não estuda. Suponha que um monstro de classe D, o Magelodon dente de metal, atacasse você no meio do oceano. Quanta força ele exerce a cada mordida e aponte seus pontos fracos no diagrama abaixo. Ponto extra. Qual é o fluxo primário de Psion do Magelodon dente de metal e qual é a velocidade máxima que ele pode alcançar debaixo d'água? Eu estava perplexo. Não tinha ideia de por onde começar. Isso realmente iria cair na prova. Eu nem lembro de ter escrito sobre esse monstro no romance. Quer dizer, eram tantos monstros que eu tinha que lembrar que mal conseguia pensar direito nesse ponto. Entendo que eles querem que aprendamos isso caso realmente encontremos esse monstro em combate, para que possamos lidar com ele adequadamente se a situação surgir. Mas, com a tecnologia atual, encontrar informações sobre o monstro não deveria ser difícil. Bastava uma rápida consulta na enciclopédia de monstros do aplicativo e todas as informações estariam diante de mim. Bem, para ser justo, eu acho que isso ajudou em situações em que o celular não podia ser retirado ou que a bateria tinha acabado. Droga, mundo! Se você vai fazer perguntas sobre monstros, pelo menos faça com que eu saiba algo sobre eles. Não me dê questões sobre monstros relativamente desconhecidos. Destrói todo o propósito de eu ser o autor e usar isso como vantagem. Din-dom! No meio do meu desabafo, naquele momento, o sino tocou, sinalizando o fim da aula. A aula era tecnicamente uma aula de revisão, mas, na realidade, era apenas uma aula de autoestudo, já que não havia professor supervisionando os alunos. De qualquer forma, assim que o sino tocou, quase todos os alunos se levantaram de seus lugares e saíram da sala. Era evidente que a maioria odiava estudar. Eu, claro, planejava segui-los de volta para o dormitório. Qual era o sentido de estudar em uma sala de aula se você não tinha amigos? No fim das contas, além de Kevin e mais algumas outras pessoas, todos deixaram a sala. E assim, chegou o dia dos exames. Surpreendentemente, eu não estava nervoso. A parte do lago artificial que apareceu sob meus pés, eu realmente não demonstrava nenhum sinal de nervosismo. Ei, cara, você ficou acordado a noite toda estudando? Eu não dormi a noite toda. Como você acha que irá se sair? Não sei, espero que passe. Ouvindo as pessoas ao meu redor conversando, as borboletas no meu estômago aumentaram. Eu não estudei. Não porque não quisesse, mas por experiências passadas, eu sempre tendia a me sair mal quando estudava em cima da hora. Simplesmente não era algo que funcionava para mim. 7h55 da manhã. Olhando para o meu relógio, sabia que tinha 5 minutos antes do exame. Uma longa fila já havia começado a se formar na entrada da sala de aula. Na frente deles, um professor segurando um tablet aguardava pacientemente os alunos antes de fazer a chamada. Brincando com minhas mãos, olhei nervosamente ao redor em busca de algo que pudesse me distrair da espera. 5 minutos pareciam uma eternidade. Se ao menos eu tivesse algo que pudesse me ajudar a determinar o que vai cair na tez. Parando meus pensamentos, meus olhos se abriram como pratos. Peraí! Por que não pensei nisso antes? Rumando rapidamente na minha mochila, tirei um grosso livro vermelho. Flip, flip, flip. Sem perder o ritmo, comecei a folhear as páginas do livro. Declare a teoria da relatividade de monstros não limitados. Escreva também a prova. Enquanto Kevin olhava os papéis, sem parar, ele rapidamente compilou as respostas na folha de resposta branca à sua frente. Que grau de controle alguém precisaria para determinar o fluxo circulatório de sua ligação psion em seu corpo? Quanto à ligação? Cucucu. Olhando para o livro vermelho, não pude evitar rir histericamente. Quase como um ditador maligno que havia completado seu plano com sucesso. Instantaneamente, todas as minhas preocupações desapareceram.
Cruzando referências com meu celular, rapidamente decorei tudo o que consegui em tão pouco tempo. Parece que o mundo finalmente teve pena de mim. Agora eu tinha uma chance real de conseguir uma boa nota. Aluno classificado 1550, Reindover. Exatos 5 minutos, o professor me chamou. Sem poder fazer nada, só pude guardar o livro e o celular e dizer: presente. Com isso, entrei na sala de exames, e ao fazê-lo, não pude deixar de me lembrar dos dias infernais em que tinha que entrar nas salas de exame no meu mundo anterior. Como você acha que se saiu? Acho que foi razoável. Estou confiante nas minhas chances de passar. Eu peguei uma pergunta sobre a lei de Valdeu, eu realmente esqueci sobre isso. Você pegou isso? Eu peguei uma pergunta sobre a lei de Sloral. Observando os alunos conversando felizes enquanto saíam da sala, um sorriso derrotado apareceu em meus lábios. Cada passo que eu dava parecia como se um pedaço sólido e grosso de chumbo estivesse preso neles. Eu subestimei mais uma vez. Justo quando pensei que o mundo finalmente estava atendendo minhas preces, ele foi e me ferrou como nunca antes. Descobri que cada aluno tinha perguntas diferentes. Quanto maior a esperança, maior a decepção. Felizmente, de alguma forma, consegui responder todas as perguntas. No entanto, como fui pego de surpresa, perdi um tempo valioso. Agora eu realmente tinha que rezar por uma nota passando. Se não, teria que refazer o teste mais tarde no verão. E, honestamente, não estava muito a fim de fazer isso. Especialmente porque tinha muitas coisas que precisava realizar. Suspiro. No fim das contas, após soltar um longo e exausto suspiro, voltei para o meu dormitório. Os exames intermediários estavam longe de acabar. Eu ainda precisava me preparar para os próximos exames práticos. Felizmente, ao contrário dos exames teóricos, eu sabia sobre o que seriam os próximos exames. Masmorras. Tivemos que fazer uma corrida solo na masmorra da escola. As notas eram baseadas no tempo que os alunos levavam para concluir a corrida. Quanto mais rápida a corrida, maior a nota. Sem surpresa, no romance, Kevin e Dean ocuparam o primeiro lugar, com tempos que variavam entre 1 hora e alguns minutos. Um contraste marcante com a média dos outros corredores que levavam aproximadamente de 2 a 4 horas. Verdadeiras feras. Capítulo 99. Meio de mandato 3. The Authors POV. BEP. Em uma área remota da academia, um grupo de estudantes observava nervosamente o professor à sua frente, parado em frente a um grande portal. Alunos, por favor, formem uma fila única. Enquanto o professor falava, uma densa onda de energia mágica residual emanava do portal azul que estava a poucos metros atrás dele. Embora não fosse opressora, ainda assim causava uma certa pressão em todos os alunos presentes. Caverna da Everblom. Esse era o nome do masmorrão diante de nós. Era uma masmorra multilayer, o que significa que tinha diferentes níveis de dificuldade, sendo o mais alto de rank, C, e o mais baixo de rank, G. Por causa dos diferentes níveis de dificuldade da masmorra, o Locke lutava desesperadamente pela posse da masmorra. Era o lugar perfeito para treinar os alunos. Com a masmorra tendo o mesmo layout independentemente do nível de dificuldade, era um local ideal para avaliar o desempenho dos alunos. Além disso, também era capaz de avaliar os alunos de forma justa, independentemente de seu rank. Se você fosse rank G, teria que entrar na masmorra com a dificuldade G, e assim por diante para ranks mais altos. Dessa forma, não havia elemento de injustiça, já que os monstros e o layout eram os mesmos em cada dificuldade da masmorra. Assim, na verdade, esse teste era usado para avaliar a habilidade de combate de um aluno, e não seu talento. Certo, todos, por favor, prestem muita atenção ao que estou dizendo, pois a segurança sempre vem em primeiro lugar. De pé ao lado do portal, chamando a atenção de todos de volta para si, o professor falou: atrás de mim está a masmorra que será utilizada para seu exame prático dos meios termos. A masmorra, como a maioria de vocês sabe, se chama Caverna da Everblom, e é a masmorra da nossa academia. Fazendo uma pausa e olhando para os alunos à sua frente, o professor continuou: para sua avaliação prática, para que você passe, tudo o que precisa fazer é chegar do outro lado da masmorra. Simples assim. Apenas cruzar é considerado uma aprovação. No entanto, para sua nota, você será avaliado em 2 coisas. Levantando 2 dedos, o tom do professor se tornou sério. O tempo que você leva para chegar ao final da masmorra e quantos monstros você mata durante a invasão. Para cada monstro extra que você matar,
receberá um ponto extra e assim por diante. Fazendo uma pausa novamente para garantir que todos entenderam, após alguns segundos, o professor continuou. Haverá alunos do segundo e terceiro ano escondidos dentro da masmorra. Isso é para que, caso você se encontre em apuros, eles possam rapidamente vir em seu auxílio. Essa é uma medida de segurança que a escola tomou para garantir que nenhum de vocês morra. Olhando para os alunos à sua frente, a voz do professor se tornou grave. No entanto, estejam avisados. Se os alunos do segundo e terceiro ano forem forçados a agir, você terá pontos descontados de sua nota geral ou você falhará automaticamente no exame. Portanto, não pensem que só porque sua vida não está em perigo, vocês não devem se esforçar na invasão. Se você for negligente, sua nota estará perdida. Gulp. Terminando o que queria dizer, o professor notou muitos alunos engolindo em seco. Era evidente que a maioria deles estava nervosa. Não se importando com isso, já que estava acostumado a tais situações, o professor tirou um orbe transparente de seu espaço dimensional e o apresentou a todos. Este orbe aqui medirá seu rank atual, então, assim que eu chamar seu nome, por favor, coloque sua mão na esfera. Logo após a esfera medir seu rank, você será designado para a dificuldade correspondente da masmorra. Estando a alguns metros de distância do professor, meus olhos foram atraídos para o orbe que ele segurava. O orbe de identificação. Um artefato especial que mediu o rank de alguém. Foi criado a partir do uso de um núcleo de monstro antigo e ressecado e, essencialmente, mede o rank de alguém através do fluxo de mana. Não entrarei em muitos detalhes sobre como ele mede as estatísticas de uma pessoa, mas, em resumo, dependendo do rank, o orbe brilhará em cores diferentes. G. Azul. F. Amarelo. I. Verde. D. Vermelho. C. Rosa. Essas eram as respectivas cores que representavam o rank de uma pessoa. Qualquer coisa acima do rank C exigia uma ferramenta de medição diferente, já que o orbe de identificação era apenas uma ferramenta que mede um rank aproximado de uma pessoa. Na verdade, não era muito preciso. Segurando um tablet preto, a voz séria do professor ecoou pelo espaço. Aluno rank 1, Kevin Voice, por favor, avance. Chamado, Kevin caminhou lentamente em direção ao professor. Ao chegar diante do orbe, Kevin olhou para o professor e perguntou: Eu coloco minha mão no orbe? Sim. Acenando com a cabeça, sob o olhar ansioso de todos os alunos, Kevin colocou a mão no orbe. Voam! Não surpreendentemente, assim que Kevin colocou a mão no orbe, uma enorme luz vermelha envolveu os arredores. Rank D. Isso era o que a cor vermelha simbolizava. Um rank que nenhum calouro deveria se aproximar. Pelo menos não até o final do primeiro ano. Olhando ao redor, pude ver todos os alunos presentes olhando para as costas de Kevin em choque. Surpreendentemente, a pessoa mais calma era Jim, que parecia não se importar com o fato de que Kevin era rank D. Eu estava honestamente, agradavelmente surpreendido com esse desenvolvimento. Normalmente, Jim já estaria cerrando os dentes e encarando Kevin como se não houvesse amanhã. Mas parece que ele realmente mudou, como Kevin me disse em Oberg. Pronto! Logo após Kevin retirar a mão do orbe, o silêncio prevaleceu ao redor. Todos o olhavam em total choque. O professor incluído. Após alguns segundos, recuperando-se do choque, o professor falou: Rank D. Aluno Kevin Voice irá para a sessão de Rank D da masmorra. Sem se importar com a atenção que estava recebendo, Kevin acenou para o professor e voltou para onde os alunos estavam. Olhando para a figura de Kevin por alguns segundos, despertando de seu transe, o professor olhou para seu tablet e continuou. Aluno Rank 2, Melissa Hall, por favor, avance. Aluno Rank 3, Jim Orton, por favor, avance. E assim, todos os ranks foram medidos. Exceto por Melissa, cujo rank era F, Jim, Amanda e Emma foram designados respectivamente para a dificuldade de rank E da masmorra. Rank 1550, Reindover, por favor, avance. Finalmente, era minha vez. Não me importando com os olhares de certas pessoas, caminhei em direção ao professor que estava segurando o orbe. Por favor, coloque sua mão no orbe. Acenando com a cabeça, coloquei lentamente minha palma no orbe. Voom! Assim que coloquei a mão no orbe, senti uma estranha força de sucção vindo do orbe. Logo depois, sem que eu precisasse fazer nada, a mana dentro do meu corpo começou a circular. Alguns segundos após a mana circular, uma luz verde envolveu os arredores. No entanto, alguns segundos depois que a luz verde apareceu no orbe,
ela foi substituída por uma luz amarelo pálido. Momentos antes de a luz se tornar amarela, assim que a luz verde envolveu o lugar, algumas das pessoas ao meu redor não puderam deixar de gaspar em choque. Deve-se notar que o verde simbolizava Hank, Para que eu, uma pessoa relativamente desconhecida, aparecesse de repente com estatísticas de Hank, definitivamente surpreenderia a todos. No entanto, a luz verde logo se tornou amarela, indicando que eu era Hank, F. Como essa não era a primeira vez que esse evento acontecia, todos rapidamente se recuperaram do choque, permitindo que eu suspirasse de alívio. Parece que o orbe gostava de pregar peças em mim. Franzindo um pouco a testa, o professor balançou a cabeça e disse: Aluno Randover, por favor, dirija-se à área F. Certo. Acenando para o professor, voltei para onde os alunos estavam reunidos. Felizmente, como o dispositivo não era muito preciso, ele só podia medir uma aproximação relativa do meu rank. Isso significa que as pessoas só sabiam que eu era rank F, mas não se sabiam se eu era F, F ou F+. E eu gostava que fosse assim. Embora eu ter chegado ao rank F, ainda fosse um pouco irracional, ainda assim não era tão irrealista quanto eu ter alcançado F+. Especialmente porque eu estava rank G há alguns meses. Isso era bom. Embora eu tivesse atraído mais atenção para mim, ainda não era uma má ideia fazer as pessoas pensarem que eu era mais fraco do que realmente era. Assim, ainda poderia fazer as pessoas me subestimarem. Diferente de Kevin, que exibiu abertamente que alcançou o rank D. Pensando bem, acho que foi a partir desse ponto que ele realmente começou a ser alvo dos likes de Gilbert e outros alunos invejosos. TSK. Exatamente por isso que eu não gostava de expor minha força. Problemas a mais. Capítulo 100. Meio de mandato 4. The Author's POV. 1, 2, 3, 8, 15, 23, 47, 53. Contando os alunos presentes na fila destinada aos alunos de rank F, o professor rapidamente anotou algo em seu tablet e murmurou para si mesmo. Isso é um aumento significativo em comparação com a turma do ano passado. Acenando com a cabeça em satisfação e guardando o tablet, o professor falou em um tom sério. Certo, todos os 53 alunos do nível de dificuldade F, por favor, prestem atenção. Como já expliquei as regras anteriormente, não vou entrar em muitos detalhes sobre o que vocês precisam fazer. No entanto, preciso lembrá-los de que todos vocês serão enviados para a mesma masmorra ao mesmo tempo. Ou seja, sim, vocês podem cooperar uns com os outros. Não vamos proibi-los de colaborar com alguém, pois, em masmorras reais, essas situações frequentemente ocorrem. Pausando ligeiramente, o professor estreitou os olhos e sua voz se tornou séria. E sim, com o fato de que vocês podem colaborar com outros alunos, isso também significa que vocês podem interferir no progresso de outra pessoa. Afinal, quem chegar primeiro também ganha um ponto bônus adicional. Portanto, não apenas vocês devem ficar de olho nos monstros dentro da masmorra, mas também devem estar atentos às pessoas ao seu redor. Pausando e olhando para todos os alunos à sua frente, sorrindo levemente, o professor disse: Vocês devem ficar atentos. Em masmorras, não existem regras. O que pode parecer seu companheiro momentos antes pode rapidamente se voltar contra você quando você menos espera. Essas situações não são tão raras dentro das masmorras. Com as masmorras sendo lugares sem câmeras, situações em que seu aliado traía assim que surgisse a oportunidade não seriam tão surpreendentes. Especialmente se algo os tentasse a fazer isso. Enquanto as palavras do professor ecoavam nos ouvidos de todos os alunos presentes deram um passo para longe da pessoa ao seu lado. Seus olhares estavam cheios de vigilância. A ganância humana é ilimitada. Você nunca sabe o que pode acontecer se não estiver alerta. Olhando para os alunos que agora estavam desconfiados uns dos outros, um sorriso satisfeito apareceu no rosto do professor. Chega disso. Vou agora informar os outros alunos. Vocês têm 5 minutos para se preparar. Se estão pensando em escolher um companheiro, é melhor escolher com cuidado. Tchau. Terminando o que queria dizer, desligou seu tablet e seguiu em direção ao próximo grupo. Assistindo o professor se afastar, com os braços cruzados, Arnold olhou para os alunos ao seu lado. Imediatamente, uma expressão de desprezo apareceu em seu rosto. Nenhum deles era digno de formar equipe com ele. Na verdade, ele não precisava se juntar a ninguém. Arnold estava confiante de que ninguém conseguiria vencê-lo. Era assim que ele se sentia em relação às suas habilidades. Para ele, ninguém era um concorrente. Enquanto olhava para os alunos,
os olhos de Arnold logo pararam em uma certa pessoa. Resmungando para si mesmo, Arnold não pôde deixar de cerrar os punhos. HMPH, pensar que aquele inseto também alcançou o rank F. Embora Arnold estivesse atualmente no rank F, ele achava inacreditável que o aluno que ele havia desprezado anteriormente tivesse alcançado um nível semelhante ao seu em meros 2 meses. Especialmente porque havia prometido ao jovem mestre Jin que cuidaria dele. O tempo estava quase acabando. Franzindo a testa, Arnold não pôde deixar de recordar o comportamento estranho do jovem mestre Jin. Ele estava muito mais gentil do que nunca havia sido no passado. Ele não o agredia mais para desabafar seu mau humor, nem falava com ele como se fosse alguém inferior. Ele quase o tratava como um igual. Pensando até aqui, Arnold não pôde evitar que seu coração disparasse de empolgação. Aceito. Era assim que o Arnold atual se sentia. Ele sentia que o Jin atual finalmente reconhecera seu trabalho duro e dedicação. Todo o seu esforço finalmente havia valido a pena. Jin agora finalmente o tratava como alguém digno de segui-lo. Olhando para Ren à distância, Arnold não pôde deixar de recordar a conversa que teve com Jin 2 meses atrás. Antes de Olberg. Como Jin queria que ele desaparecesse. Sim. Uma vez que Jin havia pedido, agora que ele fora reconhecido, ele deveria usar tudo ao seu alcance para satisfazer Jin. Seja ajoelhando, lavando suas roupas ou limpando insetos. Ele estava preparado para fazer isso. Arnold estava preparado para fazer qualquer coisa que lhe fosse pedida. Olhando para Ren à distância, Arnold lambeu os lábios. Você deve pagar um preço por ofender alguém que não deveria. 1. Coçando o ouvido com o dedo mindinho, percebi alguns olhares vindo em minha direção. Honestamente, eu não estava nem um pouco interessado em descobrir de quem se tratava. Minha mente já estava focada no que estava por vir. De acordo com o que me lembro de ter escrito no romance, esta masmorra estava localizada em um ambiente semelhante a uma caverna, o que significava que não havia muito espaço para manobrar o corpo livremente. Além disso, a visibilidade dentro da masmorra também era baixa. Eu ainda me lembro claramente de ter escrito essa parte do romance, por isso sabia muito sobre o que estava por vir. Com Kevin sendo rank D, o nível de dificuldade estava em um nível muito mais difícil. Embora eu não soubesse o layout completo da masmorra, pois nunca me aprofundei muito nela, eu sabia quais monstros estavam presentes, seus pontos fracos e onde estavam localizadas as armadilhas. Isso era bom. Pensando até aqui, comecei a considerar o que mais eu poderia fazer para otimizar minha pontuação. Acho que passos deslizantes definitivamente me dariam uma vantagem em relação aos outros alunos. No entanto, havia um problema. Eu precisava matar monstros. Com passos deslizantes, a velocidade aumentava conforme o tempo passava. Se cada vez que eu corresse, matasse um monstro, eu definitivamente perderia todo o impulso que havia acumulado. Especialmente porque não poderia matar enquanto corria em velocidades extremas. Isso significava que eu perderia muito impulso toda vez que matasse um monstro, o que não era bom. Também era preciso notar que passos deslizantes ainda não estavam no nível menor de maestria. Isso significava que eu não era muito habilidoso ao usar essa técnica. Isso complicava ainda mais as coisas. Eu também precisava levar em conta o fato de que não estava confiante na minha pontuação escrita. Com o tempo que havia perdido, não tinha certeza de quão alta seria a minha pontuação. Eu definitivamente precisava tirar uma boa nota neste exame. Portanto, não matar monstros não era uma opção. O que eu faço? Certo, todos, por favor, prestem atenção em mim. O grito alto do professor me tirou de meus pensamentos. Agora vou abrir o portal. Assim que vocês entrarem, serão automaticamente transportados para seus postos designados. Na entrada da masmorra, haverá outro instrutor que lhes dará alguns equipamentos e uma breve explicação sobre o que fazer e o que não fazer. Pausando e olhando para cada aluno presente, o tom do professor ficou incomparavelmente grave. Por favor, certifiquem-se de ouvir tudo o que eles dizem, pois isso pode salvar suas vidas. Nenhum humano é perfeito. Pode ser que não consigamos salvá-los a tempo. Portanto, vocês devem ouvir atentamente o que eles dizem, pois isso pode salvar suas vidas. Olhando para cada aluno presente para se certificar de que entenderam, o professor acenou com a cabeça. Tenham uma boa viagem. Terminando o que queria dizer, e olhando para um membro da equipe vestido com o uniforme preto da loca direita, o professor acenou em sua direção. Acenando de volta, o membro da equipe puxou uma alavanca. Vum! Logo após a alavanca ser puxada, o brilho ao redor do portal intensificou, enquanto a energia mágica residual emitida pelo portal quadruplicou em magnitude.
O ar ao nosso redor se solidificou devido à densidade do mana no ambiente. Olhando para o enorme portal diante de si, o professor se moveu para o lado e fez um gesto para um certo grupo não muito longe de onde eu estava. Primeiro os ranks G. VU1. 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 Na hora certa, após ver os portais acenderem, os alunos que estavam na fila para a sessão de rank G entraram no portal 1 a 1. Enquanto observava os alunos entrando no portal, não pude deixar de notar como o grupo deles era muito maior em comparação com os outros grupos. Parece que havia muitos alunos de rank G presentes. Assim, nos próximos 5 minutos, os alunos entrariam no portal 1 a 1, em fila. Parece que todos entraram. Por favor, mude o nível da masmorra. Depois de se certificar de que todos os alunos haviam entrado no portal, olhando para a esquerda, o professor fez um gesto para o membro da equipe à sua direita para mudar novamente o nível da masmorra. Acenando com a cabeça, o membro da equipe puxou novamente a alavanca. Voam. Logo depois, a tonalidade azul ao redor do portal se intensificou. O ar ao redor do portal ficou ainda mais denso, e ameaças sólidas de mana lentamente se infiltraram no portal. Era óbvio que a dificuldade do portal havia aumentado. Sem olhar para o portal, o professor olhou para seu tablet e disse: Ranks F, podem ir. VU1. 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 Logo após suas palavras chegarem aos ouvidos dos alunos, 1 a 1, os alunos de rank F entraram no portal. FUU. Olhando para os alunos que estavam entrando no portal, respirei fundo e, encarando o grande portal diante de mim, também entrei no portal. VU1. Ah, vamos acabar com isso.